Olha que bacana, que interessante. Vamos ver muita coisa nova para quem ainda não conhece a fundo, né, sobre renda fixa, renda variável e derivativos. Então tem muito desafio ainda pela frente, muito caminho a ser trilhado, né? Então vamos com muita empolgação, porque tem bastante coisa gostosa para a gente aprender. E o que a gente vai ver nessa trilha? Então já estamos próximo da metade do curso. Também sabemos que a exaustão começa a tomar conta, né? Por isso que a gente tenta, de certa forma, suavizar um pouco o conteúdo, para que você fique muito mais confortável aí, vendo, nos assistindo e acompanhando. E vamos começar entendendo a renda fixa e a renda variável. Isso aqui é muito importante, tá? Por que é muito importante? Porque vai te dar uma definição completa sobre o entendimento entre, e principalmente para diferenciar renda fixa de renda variável. Então você precisa dominar esse conceito, você precisa não gravar, mas dominar, entender perfeitamente. E se você tiver dúvida, se ainda tiver dúvida ao final dessa explicação, retome essa explicação mais uma vez e observe calmamente. É muito importante que você entenda em plenitude a diferença entre renda fixa e renda variável através desse conceito que nós vamos trazer agora. Então, o que é renda fixa? É o ato de emprestar dinheiro. Então, quando falamos em renda fixa, para efeito de exame, para sua rotina comercial ou para qualquer outro assunto, quando então ouvimos a palavra renda fixa, entenda, estamos falando do quê? De uma relação de empréstimo a alguém, para algum lado, está tomando dívida, enquanto o outro está emprestando dinheiro. Tá, ok, renda fixa é o ato de emprestar dinheiro. Então é isso que se faz, empréstimos. E para quem? O que exatamente? Bom, é possível emprestar você. Você pode emprestar dinheiro para o seu pai, caso ele precise, para sua mãe, para seu irmão, parente ou amigo, é claro. E aí, aproveitando esse exemplo, o que você considera para poder emprestar o recurso? Bom, primeiro caráter, idoneidade, tá? Você vai considerar também o atual momento financeiro dessa pessoa, por que ela está me pedindo dinheiro emprestado, o que aconteceu. É claro que isso influencia, porque as razões podem ser uma desorganização financeira, e aí isso pode resultar simplesmente no início de uma bola de neve, concorda? Ela vai tomar dinheiro emprestado e depois não consegue te pagar, vai tomar dinheiro emprestado de outro para poder te pagar e aí vira aquele efeito bola de neve. Mas, além dessa análise que você vai fazer da situação financeira dessa pessoa, você também vai avaliar o seu histórico, né? Bom, essa pessoa eu já emprestei dinheiro para ela antes, alguém já emprestou, eu sei de alguém que já fez isso. E como que foi essa relação? Saudável ou não? Houve rusga? Houve um descaminho e aí as coisas ficaram ruins e a pessoa que emprestou dinheiro não recebeu de volta? Então você não vai avaliar isso? Óbvio que vai. E aí quando a gente fala de pessoas próximas, a gente tem um conhecimento mais aprofundado, e aí você sabe se é possível emprestar dinheiro para os seus pais, para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos próximos, sabendo do risco. E qual que é esse risco que está atrelado a esse tipo de relação? É o risco de crédito, famoso calote, na gíria popular, né? Então, quando você empresta dinheiro para qualquer pessoa que seja, após essas pequenas avaliações e análise, você tem um medo do risco de calote, não receber o dinheiro que você emprestou, além dos juros que você pactuou, ok? Mas é só isso? Não, dentro do mercado financeiro há também o risco de mercado. E o que é risco de mercado que nós já vimos? São principalmente aquelas variáveis que alteram o valor do ativo, vão alterar o seu valor, né? Tá bom? Então vamos resumir de forma mais rápida. O que é renda fixa? É o ato de emprestar dinheiro. Ok, a quem? Eu posso emprestar a uma pessoa física, a uma empresa, eu posso emprestar para instituições financeiras como o banco, posso ir até o Itaú, o Banco do Brasil, Bradesco, no Sicredi, Sicobi, emprestar o meu recurso, né? Posso emprestar para o governo através dos títulos públicos federais, por que não?
Enfim, e posso emprestar para empresas que nós falamos que não são instituições financeiras, através de debêntures principalmente, né? E aí, qual é a minha expectativa emprestando dinheiro a alguém, seja empresa ou pessoa física ou governo? Obter rendimentos através dos juros, sejam juros pré-fixados ou juros pós-fixados. O pré-fixado eu sei o quanto eu vou receber no momento da aplicação, tá? Através dos juros nominal. E se eu ficar até o vencimento, é aquele valor que eu vou receber e ponto. O pós-fixado não, eu dependo de um índice, porque a minha operação está atrelada àquele índice. Então, dependo do desempenho da Selic, ou do CDI, ou do IPCA, para ver o quanto que eu vou receber. Se eu vou receber 100%, que é o que eu negociei, se eu vou receber 110%, se você negociou 110%, tá? E o risco envolvido, o risco predominante na operação renda fixa é o risco de crédito, ou calote, ou o risco de mercado. Entendido renda fixa, vamos agora entender o conceito de renda variável. Então, o que é renda variável? O que faz? Nesse caso, não se empresta recurso, se adquire algo, normalmente uma propriedade ou um direito, tá? De que forma? Quem? Como? Imóveis, bens, certificados, ações, hoje criptomoedas, contratos. Então são os tipos aí possíveis para adquirir propriedade. Então quando você adquire um imóvel, compra um imóvel, aquilo passa a ser seu, você é dono daquilo. Quando você investe em ações, queira você ou não, né, se você não tinha essa percepção, você passa a ser um acionista da empresa. Por mais que você seja um minoritário com uma ação, ou 10 ações, ou 100 ações, você é um acionista daquela empresa. Então, aquelas ações lhe pertencem. Você tem o direito de propriedade sobre elas. Assim com criptomoedas, com contratos de derivativos, que nós vamos ver mais adiante. Tá, e qual é a expectativa de retorno em renda variável? Obter lucro, ganho de capital, ágio. Ágio é a diferença do quanto eu paguei e o quanto eu vendi. Houve ganho, é ágio, é ganho de capital, é lucro. E quais são, né, melhor dizendo, quais são os riscos predominantes para a renda variável? Nós temos o risco da liquidez, nós temos o risco específico e o risco de mercado. Professor, risco de liquidez. O risco de liquidez é aquele que envolve por quanto tempo eu vou conseguir o dinheiro quando eu estiver disposto a vender aquele meu ativo. Então é o tempo de conversão do meu bem, do meu ativo em dinheiro. Digamos que você possui 2 imóveis, um de 500 mil e um de 100 mil reais. E aconteceu uma dor de barriga na família e você está precisando de exatamente 200 mil reais. E aí, quais são as opções que você tem? Bom, só tem 2 imóveis e aí você pode enfrentar um problema de liquidez. Qual é esse problema? Você tem que encontrar compradores para o imóvel de 500 mil e compradores para esse imóvel de 100 mil. Qual é mais fácil achar uma maior quantidade de compradores? 100 mil, né? É muito mais acessível 100 mil. É muito mais fácil a pessoa ter 100 mil do que 500 mil. É muito mais fácil conseguir um crédito, um financiamento bancário para aquisição de um imóvel de 100 mil do que de 500 mil. Então, possivelmente você vai receber muito mais propostas no imóvel de 100 mil do que no de 500 mil. E aí você talvez venda em uma semana esse imóvel de 100 mil, mas pode levar até um ano ou mais para vender o seu imóvel de 500 mil. E você precisa do recurso para agora. E aí? Como é que faz? Então você está incorrendo no risco de liquidez. Esse mesmo conceito vale para ações, tá? Então ações que têm dificuldade de venda, ou seja, quando falamos em liquidez mesmo, nós estamos falando de volume. Então, se nós não temos volume de negociação, o volume é baixo, esse ativo tem problema de liquidez. Vamos voltar aos imóveis. Se esses dois ativos, esses dois bens, um de 500 mil e um de 100 mil, eles não estão recebendo proposta, nós temos um problema de volume de negócios. O volume está baixíssimo. Então, dificilmente você vai conseguir vender rapidamente esses ativos. Por outro lado, isso acontece com as ações. Se você possui ações de uma determinada empresa e você está disposto a vender porque precisa do recurso e não está recebendo propostas que nós chamamos de valor justo, ou seja, dentro da sua expectativa e da que seja viável, né, diante do mercado,
então quer dizer que você está incorrendo também, dentro do mercado de ações, no risco de liquidez. Ficou claro? Ok, risco de liquidez e o risco específico é o risco ligado à empresa, ao setor, ao segmento. Vamos pegar o caso de Brumadinho. O que aconteceu com a Vale? As ações caíram. Só Brumadinho, porque todas as outras mineradoras não tiveram esse mesmo impacto, porque aquilo foi um caso específico da Vale e não do segmento de mineradoras, ok? E o risco de mercado, como eu expliquei há pouco, para renda fixa também abrange renda variável, ok? Seguimos em frente então. E aí, dentro da renda fixa, nós podemos descrever aí quais são os principais produtos que vão, né, ser exigidos no seu exame. Então nós vamos falar aí de empresas, instituições financeiras, as instituições auxiliares e também do governo federal. As empresas emitem o quê? Debêntures e notas promissórias. Que tipo de empresa que nós estamos falando? De empresas não financeiras. Vale, Petrobras, JBS, Marfrig, Magazine Luiza, todas elas são exemplos de empresas não financeiras e podem emitir título de dívida. De que forma? Debêntures. Ok. Tipo de juros? Tem pré-fixado, pós-fixado e híbrido, né? Que tem aí uma mistura de pré com pós. Normalmente pré com IPCA. Qual é o risco? Risco de crédito e mercado. As instituições financeiras como bancos, o que eles emitem? CDB, LCI, LCA, as letras financeiras, LIG, né, uma modalidade nova. Tá, ok, por que esse nome? É um nome comercial, mas nada mais é que um título de dívida bem semelhante às debêntures, mas vem com esse nome de certificado de depósito bancário, ou letra de crédito imobiliário, ou letra de crédito do agronegócio. Então, são nomes diferentes, mas todos representam títulos de dívida, ok? Juros, pré-fixado ou pós. Risco, crédito ou mercado. Na verdade, os dois, né? Não é crédito ou mercado, é crédito e mercado. Instituições auxiliares, normalmente representadas aí pelas financeiras, securitizadoras. E as securitizadoras, vocês vão compreender mais à frente qual é o seu papel, o que eles fazem, mas eles emitem CRI e CRA. E aí são certificados recebíveis, né? Seja de imóveis ou agronegócio. Também está dentro de um título de dívida. Juros pré e pós, risco, crédito e mercado. E o governo federal emite títulos públicos, muitos, né? O governo precisa arrecadar, ter receita, você aprendeu sobre isso, né? A principal fonte de receita do governo federal vem dos impostos e depois vem através do seu endividamento, que é pela emissão de títulos públicos para serem negociados internamente, dentro do nosso país ou fora. Se é interno, é a dívida interna, se é fora, é a dívida externa. Ok? Ficou compreendido? Você conseguiu entender, então, a diferença entre renda fixa e renda variável? Eu espero que sim, mas não tem problema. Se você não conseguiu entender, volte um pouquinho e pegue novamente essa explicação e domine. E se ainda tiver dúvida, recorra ao nosso suporte, tá? Aos grupos de apoio, à comunidade, enfim, estamos sempre disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Vamos seguir então.